Guerra Estados Unidos-Irã. Como que isso impacta o seu meio de hospedagem, a sua demanda hoteleira e como você deve se preocupar com isso? Vai acabar, não vai? Como eu, empresário hoteleiro, reajo com a guerra que está acontecendo? E toda semana notícias de acordo, vai acabar, não vai? Como que isso impacta o meu negócio? Nesse vídeo quero trazer reflexões para você de como que isso muda a realidade e a demanda de reservas do seu meio de hospedagem. Antes de continuar, peço que você se inscreva aqui no canal, curta aqui com joinha e ajude a minha equipe a continuar compartilhando conteúdo gratuito e atual para melhorar a gestão das suas reservas, do seu hotel e do seu meio de hospedagem. Vamos lá! Como que a guerra entre Estados Unidos e Irã acaba impactando? Então, quero trazer 3 pontos aqui que impactam realmente diversos destinos. Pode ser que o seu destino seja impactado diretamente ou pode ser que o seu destino seja impactado indiretamente, que é o que eu quero trazer aqui para nós em alguns sentidos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O Israel está diretamente envolvido na guerra, onde eles estão do lado dos Estados Unidos, com campanhas ofensivas, invadindo por território, de forma aérea e tudo mais acontecendo ali. Por que eu gosto de trazer um pouco sobre Israel? Porque os israelitas são um dos povos que mais viajam, principalmente aqui para o Brasil, para o litoral. Então, praias tanto do Sudeste quanto do Nordeste e do Sul são diretamente beneficiadas por esta demanda de israelitas que vêm visitar o nosso litoral. Como que funciona a cultura dos israelitas? Eles servem, independente se estão em guerra ou não, eles todos adolescentes, homens e mulheres, são obrigados a servir o exército lá por 2 anos de treinamento. Então todo adolescente é obrigado a entrar no exército e prestar serviço por 2 anos. O que acontece após esses 2 anos? Eles recebem um dinheiro, uma bolsa, e geralmente eles vão viajar pelo mundo. É isso que a cultura israelita tem. Então todos os adolescentes são formados para integrar o exército por 2 anos. E quando eles saem, eles vão viajar pelo mundo todo. Aproveitar como se fosse umas férias após 2 anos servindo o exército, que o governo dá uma bolsa de dinheiro para eles. E eles vêm muito para o Brasil. Então nós temos cidades no Brasil como Florianópolis, Morro de São Paulo, litoral do Nordeste, litoral do Sudeste, que recebem muitos israelitas, principalmente durante os meses de março e abril, que é quando acaba a residência deles no exército, e é baixa temporada aqui, começando final de alta, começando média, a baixa temporada em algumas cidades, e eles mantêm um fluxo muito grande de reservas. Quando está tendo guerra, eles diminuem as viagens, eles estão em guerra, eles estão trabalhando, eles estão servindo o país deles. Então temos diversas cidades, como o Morro de São Paulo, por exemplo, que está sofrendo um baque muito grande nessa temporada, que está com um fluxo de turista muito pequeno, porque não está tendo os grupos israelitas que estão vindo. Isso impacta diretamente cidades que estão acostumadas a receber israelitas como tradição e cidades que não estão. Por qual motivo? Porque cidades próximas a esses destinos que recebem israelitas, essas cidades que estão acostumadas estão baixando os preços, os turistas nacionais ou de outros países estão indo para essas cidades e às vezes a sua cidade, que não recebe israelitas, está sendo impactada indiretamente devido à concorrência que está baixando o preço em cidades próximas e a sua competitividade, o seu preço está perdendo competitividade com as regiões próximas e muitas vezes nem com o seu destino direto, nem com o seu concorrente direto, o seu vizinho, mas sim concorrentes de cidades ao lado. Então isso é muito importante deixar claro que o movimento hoteleiro, a demanda hoteleira, você não compete apenas com o seu vizinho, mas sim com cidades próximas ou cidades similares. Isso é muito importante nós termos em mente. Segundo ponto, custos de insumo. Então os insumos também aumentam. Temos diversos insumos que dependem principalmente daquela região do Irã, como o petróleo, que deriva de vários outros, gasolina, pneu, e nosso país, hoje o transporte é muito feito por rodovias, então o preço da gasolina, do diesel, do pneu, tudo isso é impactado e vai aumentar o custo do nosso café da manhã, dos nossos produtos de limpeza e o nosso custo vai subir. Isso diminui o quê? A nossa margem no final do mês. Então às vezes nós temos que trabalhar com custo mais barato e com custo de venda, um preço de venda mais barato e um custo mais alto, o que diminui nossa margem e nós temos que estar atento ao caixa do nosso hotel
para não sofrermos essa defasagem e gastarmos, aumentar nossos gastos nesses momentos críticos de guerra no mundo e sermos pegos desprevenidos e faltar caixa algum mês, correndo o risco de pegar empréstimos, pagarmos juros abusivos ou às vezes até quebrar o nosso próprio negócio, tá certo? Qual o terceiro ponto que impacta diretamente? O medo de viajar para países assim. Então tivemos Dubai, que recebe muitos turistas, muitos voos que vão para a Austrália, para a Oceania, que param em Dubai, ali na região do Catar, dos Emirados Árabes também, e foram atacados, aeroportos foram atacados por essas guerras, por essas pessoas, esses países que estão participando. Então muitas pessoas ficaram com medo e americanos, europeus e brasileiros estão priorizando outros destinos. Então temos que aproveitar neste ponto, direcionar nossas campanhas de tráfego pago, de ads, de promoções e captar um novo perfil de hóspede. Se ficarmos de braços cruzados, esperando e reclamando, não teremos mudança. Então temos que ter uma postura ativa, mudar direcionamento, campanha, atrair mais o público brasileiro, mais o público nacional, mais pessoas que não estão envolvidas, países que não estão envolvidos em guerra, e trazer essas pessoas que estão com medo de ir até lá, muitas vezes com campanhas diretas, priorizando o nosso país, que por um lado temos essa notícia boa, não estamos em guerra, temos paz, não temos catástrofes naturais acontecendo em muitas cidades, às vezes a chuva atrapalha um destino ou outro, mas em geral não temos tsunami, tornados e terremotos. Então trazer este público para o nosso hotel, para o nosso meio de hospedagem, nestes momentos que tem diversos países que estão a receber muitos turistas e eles estão com medo de viajar para lá. Então vamos direcionar nossas campanhas de marketing ao atingir um novo público-alvo e trazer este novo público-alvo para compensar esse déficit de estrangeiros que costumam vir para os nossos destinos. Então esses são os 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que as guerras impactam sim a sua demanda hoteleira, as suas reservas, você tem que estar atento e estar planejado para não sofrer esses impactos, melhorar o seu direcionamento de campanha para não cair o seu fluxo de reserva e não diminuir o seu lucro no final do mês. Se essas dicas, esse conteúdo fez sentido, contribuiu de alguma forma, peço por favor que você se inscreva, compartilhe com alguém e ajude a gente a alcançar a nossa meta de 1000 seguidores até o final do ano de 2026. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu!